Muito bem, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, uma alegria tê-los aqui, recebê-los para mais um programa, mais um Café com Frank. Hoje, terça-feira, agora são 6h17 do dia 19/11 de 2024. Vamos lá, vamos dar início a mais um dia, mais um encontro, mais um programa Café com Frank. Aquela dose semanal de cafeína espiritual. Bom dia, Leonardo, bom dia, Yara, bom dia, Fá Ferreira, bom dia, Ana Maria, Zeliana, Gabriel Fortunato, grande Gabriel, como está, meu caro? Bom dia, Ronaldo. Legal, obrigado pelo feedback. Yara já dizendo que áudio e imagem tudo ok. Muito bem. Bom, senhoras e senhores, vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso encontro, com o nosso programa. Mais um dia, espero que tenham passado muito bem desde o nosso último encontro. Hoje nós vamos para um outro livro, né? Nós estávamos fazendo algumas leituras e algumas reflexões em cima deste livro, O Homem e a Busca de Sentido, um guia para entender Viktor Frankl. Livro esse que, inclusive, recomendo fortemente que vocês adquiram, leiam e depois me digam o que vocês acharam, tá bem? Foi um projeto muito interessante que eu pude organizar. E hoje nós vamos para um outro livro, o livro O Sofrimento Humano, Fundamentos Antropológicos da Logoterapia, né? É certo de que esse é uma das principais obras de Viktor Frankl, tá bem? É uma obra volumosa, densa, né, na qual ele coloca questões que são questões centrais da sua abordagem, da logoterapia. Bom, então vamos lá. Eu não consegui passar ainda o meu café, sentindo falta aqui daquela dose de cafeína para despertar bem. Isso, a Flávia está dizendo, né, que o livro é o famoso roxinho, conhecido como o roxinho. Não consegui ainda passar aqui o meu café, amanhã já começou agitada. Bom, mas vamos. Tem um tema muito interessante, só referenciar, colocar a página aqui para vocês, na página 229, um tema muito interessante que Frankl irá discorrer, que é o tema da liberdade, o tema da responsabilidade, o tema do destino, né? De algum modo, todas essas questões estão assim bem próximas, né, dentro da proposta de Viktor Frankl, né? Liberdade, responsabilidade, destino, o quão livre é o homem, do que ele é livre, diante do que, no fim das contas, ele se posiciona. Enfim, nesse trecho que eu vou ler para vocês, ele está falando um pouco sobre a força e a influência da hereditariedade, o quanto que isso reduz ou não a nossa liberdade, o quanto que isso faz com que sejamos ou não livres, né? As doenças que porventura podemos ter ao longo da vida, os traços genéticos que recebemos, enfim, será que isso tudo de algum modo não nos tira a liberdade, né? Não faz com que sejamos ao menos menos livres, enfim, só para contextualizá-los, tá bem? E aí ele vai entrar numa discussão muitíssimo interessante, e é para lá que nós vamos nessa manhã de terça-feira, na qual ele diz assim, eu vou ler o trecho todo e depois eu venho me explicando para que vocês consigam se localizar e entender o que de fato nós estamos falando, tá bem? Ele diz assim, olha, o filho de um bêbado, ele está dando aqui um exemplo, tá bem? Que traz, talvez consigo, uma disposição psicopática, do tipo epileptoide, tem de suportar manifestamente as consequências do, entre aspas, pecado do pai. Todavia, ele deve também aceitar a responsabilidade, ou seja, só para contextualizá-los agora aqui, tá? Eu tô dando um exemplo, olha, por exemplo, alguém
que já nasça com uma predisposição, alguém que já venha a esse mundo marcado, né, nos seus genes, ou ainda alguém que venha já com uma marca indelével e definitiva que o determina em seus cromossomos. Aqui no caso, o filho de um pai alcoólatra, que de algum modo já traz essa predisposição, essa inclinação ao vício, ao álcool. Enfim, é fato de que ele tem uma redução nesse sentido da sua liberdade. Claro que sim, ele não escolheu ser filho deste pai, ele não escolheu nascer com esses traços genéticos, com essa inclinação, com essa predisposição, enfim. Pronto, é fato que ele terá que se posicionar diante deste dado, dessa realidade, como vai dizer Viktor Frankl, factual. Pois bem, mas aqui o que está em jogo para Frankl, nesse momento da discussão, não é o tema da liberdade em si, mas o tema da responsabilidade. É fato de que ele terá que se posicionar diante disso. Mas ele terá que aceitar também a responsabilidade daquilo que ele traz, a responsabilidade daquilo que ele é, a responsabilidade da história, do passado que ele carrega, enfim. E aí Frankl continua: ninguém escolhe os pais, ninguém combina os próprios cromossomos. Ninguém foi, portanto, interrogado se, ou ao menos como, queria vir ao mundo. Ninguém foi interrogado se queria vir ao mundo ou não e como queria vir a esse mundo. Ninguém foi interrogado e ninguém respondeu. Ninguém disse o seu sim. Não houve essa indagação, não houve essa pergunta, esse questionamento. Você quer nascer? Se sim, como você gostaria de nascer? Em que tempo? Filho de que pai? Com quais predisposições? Com quais traços? Com qual estatura? Né? Enfim, com qual cor de olhos? Com qual cor de cabelo? Com qual cor de pele? Enfim, essas coisas todas não nos foram perguntadas e nós não respondemos. E aí Frankl continua, né? Ninguém disse inicialmente sim. De início, lá de start, ninguém respondeu sim, eu quero, deste ou daquele modo, né? Mas cada um diz constantemente, a cada momento, um sim. Ninguém disse inicialmente sim, mas cada um o diz constantemente, o diz a cada momento da sua existência atual. Ou seja, se inicialmente nada me foi perguntado, se não houve um questionamento, fato é que a cada dia, uma vez que eu estou nesse mundo, estando aqui, eu me sinto diariamente, constantemente questionado. Nós somos interpelados a todo o momento. Ele diz sim, Frankl continua, ele diz sim, sim à vida. E essa vida incompleta, apesar de tudo, ele sempre diz sim, apesar da sua imperfeição. Apesar de tudo, ele diz sim. Apesar de não ter sido interrogado e de nada ter dito, apesar de não ter escolhido a vida, mas pelo contrário, ter sido lançado na existência, apesar de não ter de estar de acordo com isso ou aquilo da sua disposição hereditária e também nunca tivesse estado de acordo caso o tivessem interrogado, apesar de tudo, continua, não obstante, a viver. De qualquer modo, ele diz sim para tudo. E assim, ele é também, de qualquer modo, responsável por tudo. Pois essa responsabilidade também inclui sempre uma liberdade. Tem a sua liberdade atrás de si. A liberdade de dizer não.
A liberdade de dizer não para a vida concreta, para a vida na sua facticidade e hereditariedade. Não sou obrigado a continuar a minha vida. Posso, caso queira, jogá-la fora. Olha que interessante isso, senhoras e senhores. O que está dizendo? Inicialmente, nós não fomos interrogados. Nós não fomos questionados. Nós fomos, por assim dizer, lançados neste mundo. É um conceito da filosofia, né? Essa ideia de ser lançado. Quando nós nos demos conta, nós já estávamos aqui. Nós já éramos aquilo que somos, com os traços que temos, com a constituição física que trazemos, né? Com a realidade cultural na qual estamos imersos, enfim. Nós fomos lançados. É claro que, para Frankl, nós não somos esse ser lançado para nada, né, para o nada, esse ser lançado para a morte. Né? Ele não vai ter essa visão pessimista, ele vai ter, inclusive, uma visão bem contrária disso, né? Uma visão muito otimista da vida. Né? Nós não estamos aqui lançados para o nada, senão lançados para realizar valores, encontrar o sentido, viver uma vida autêntica, assim por diante. Mas, enfim, essa é uma ideia central da filosofia de muitos autores, né? A gente encontra isso dentro da fenomenologia. Mas enfim, eu não quero ficar falando de questões elevadas aqui com vocês, não é a propósito do Café com Frankl, né? Mas essa ideia de que nós somos lançados. Quando nos demos conta, nós já estávamos aqui. Né? Nesse sentido, Frankl vai dizer, ele está aqui brincando com as palavras, né? Para conseguir introduzir um conceito importantíssimo. Por assim dizer, ninguém disse sim inicialmente, mas todos nós estamos dizendo constantemente o nosso sim. Se nós estamos aqui, se nós continuamos a viver, se nós entramos, por exemplo, no dia de hoje, dia 19/11 de 2024, se nós estamos dando início a essa terça-feira, é porque certamente, obrigatoriamente, nós dissemos o nosso sim. O nosso sim à vida. Apesar de tudo, apesar dos condicionamentos, apesar, né, daquilo que nos causa frustração, apesar dos contragostos, apesar dos intempéries, apesar, enfim, de tantas frustrações que trazemos, né, apesar de tudo, nós dissemos sim. Porque para Frankl nós poderíamos, se assim julgássemos o melhor, nós poderíamos interromper a nossa vida. Ninguém é obrigado a continuar com a sua vida. Eu posso jogá-la fora, eu posso abrir mão, eu posso desistir, não que esse seja um caminho salutar, não que esse seja um bom caminho, né? Mas enfim, sejamos sinceros, isso está ao nosso alcance. Fato é, voltando à questão, né? Se nós estamos aqui, é porque nós estamos dizendo sim. Um sim mais ou menos consciente, um sim mais ou menos forte, pujante, mas nós estamos dizendo sim. Inicialmente não dissemos nada, mas agora diariamente e por diversas vezes, inclusive no dia, nós estamos dando os nossos sims. Sim, eu quero. Sim, eu quero continuar. Sim, eu quero prosseguir. Sim, eu quero tentar mais uma vez. Sim, eu quero fazer desse dia algo que o vale. Eu quero fazer do hoje algo mais interessante. Sim, eu quero me emendar. Sim, eu quero entrar nos próximos capítulos dessa novela. Nós estamos dizendo os nossos sims. Problema. Muitas vezes eu não sei muito bem quais são. Eu os digo os sims, mas não sei muito bem o porquê, o motivo, a razão de ser, quais de fato são esses sims. Isso me faz lembrar o pessoal mais antigo aí, né, que já tem pelo menos os seus 30 e tantos anos, né, vai se lembrar do Castelo Rá-Tim-Bum, em que o Zequinha enchia os seus amigos de perguntas, né? E aí os amigos muitas vezes, já não sabendo o que responder ao Zequinha, né? O Zequinha perguntava, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Aí os amigos respondiam, Zequinha, por que sim?
porque sim. No que o Zequinha retrucava, né? Porque sim não é resposta. Porque sim não é resposta. Ou seja, tudo bem, eu entendo que vocês estão dizendo sim, mas sim por quê? Por que motivo? Não pode ser um simples sim. Um sim desatento, um sim leviano. Eu preciso visitar os motivos pelos quais eu estou dizendo sim. Isso é importantíssimo nas nossas vidas, tá bem, senhoras e senhores? Eu estou aqui porque eu disse um sim. Disse um sim agora há pouco. O despertador tocou, eu levantei da cama, eu dei início ao novo dia, né? De algum modo surgiu nesse ato de iniciar o dia, de me levantar, né, de preparar o meu café, né, de tomar o meu banho, de colocar a minha roupa. Nestes atos, surgiram sims. Surgiu um sim à vida, um sim ao dia, um sim a essa terça-feira. Tá, mas a qualidade da minha vida e o modo como eu irei viver esse dia está diretamente ligado, atrelado à qualidade deste meu sim. Eu posso dizer um sim distraído, relapso, frouxo, que me deixa, né, pela metade, que faz com que eu viva esse dia, por assim dizer, pela metade, mas eu posso dar um sim forte, grande, né, interessante, interessantíssimo, que faz com que eu viva essa vida com mais presença, com mais atenção. Nós precisamos visitar os motivos pelos quais nós estamos dizendo sim. Sim, estamos dizendo. Por quê? Essa é a questão. Por quê? Qual é o motivo? Precisamos nos lembrar ao menos de 2 pontos importantes. Quais são os meus propósitos? Ou seja, o que eu me proponho a fazer, isso é propósito, né? Aquilo que eu estou me propondo a fazer. Quais são os meus propósitos? Eu me proponho a fazer o quê? Neste dia, neste trabalho, nesta atividade que se inicia, neste lugar no qual me encontro, o que eu me proponho a fazer? Eu vim aqui para quê? Eu iniciei esse dia com qual propósito? Me propondo o quê? Ser de que modo? Agir e viver de que modo? Quais são os meus propósitos? E qual é o sentido? Eu preciso ter isso muito claro a todo momento. Muito claro. Qual é o sentido? Ou seja, o porquê eu faço o que eu faço? O sentido é aquilo pelo qual eu faço o que eu faço. Por amor a quem? Tendo em vista o quê? Qual a finalidade das minhas ações? A questão é a seguinte, senhoras e senhores, isso é claríssimo na visão de Frankl e isso é de uma honestidade intelectual muito grande que faz com que todos nós, estudantes ou não da logoterapia, consigamos ver isso na vida, no dia a dia. A questão é a seguinte, ninguém, absolutamente ninguém, pode viver sem um motivo. Se não tivermos mais motivos para viver, né, se deixarmos que esses sims e esses porquês se tornem rasos, raros, distantes, a ponto de não conseguirmos mais darmos essas respostas afirmativas, a vida ela se torna vazia. A vida se torna estranha, confusa, já não é possível levar nada adiante. Eu vou começar a jogar tudo fora. E por fim, irei jogar a minha existência. Irei jogar-me também fora. Nós não conseguimos viver sem sims. É impossível, é impossível. Você não sai da cama, você não envia um relatório, você não cumpre um compromisso se você não estiver, de algum modo, respondendo afirmativamente às provocações da vida. Respondendo sim. Ninguém pode viver sem um motivo. Problema. Esses motivos, eles podem ser fortes, reais, valorosos, mas eles podem ser fracos, torpes e fantasiosos. A qualidade, repito isso que eu disse há pouco, né?
a qualidade da minha vida, a intensidade com que eu a vivo, depende da qualidade dos sims que eu dou. Eles são reais ou são fantasiosos? Eles são fortes ou eles são fracos? São valorosos ou são realidades torpes? Ficar se lembrando de quem eu sou e dos sims que eu trago. Ou seja, iniciei esse dia, vamos lá. Pensando em questões aqui pontuais. Iniciei esse dia. Por que motivo, de fato, eu saí dessa cama? Por que nesse dia eu desejo cumprir e cumprir bem os meus compromissos? Por amor a quem? Por exemplo, é evidente, um pai de família precisa trazer nesse momento a sua reflexão, a esposa, a quem ele ama e serve, os filhos que dependem dele, o Deus a quem ele ama, serve e quer honrar, uma esposa, evidentemente, trazer o seu marido, os seus filhos, um patrão trazer os seus funcionários que dependem dele, entende? Nós precisamos ficar visitando esses porquês para conseguir fortalecer esse meu sim, para que isso me dê força, ânimo, garra, disposição. Repito, e aí nós vamos pegar um outro trecho aqui de Viktor Frankl muito interessante, que eu acho que fecha bem essa nossa reflexão, né? Repito, ninguém pode viver sem um sim. E inicialmente não demos os nossos sims, fomos, por assim dizer, lançados a esse mundo, mas diariamente, constantemente, estamos dando esses sims e não pode ser, né, um sim leviano, porque senão isso compromete e muito a minha vida. Se faz importante com que eu tenha claro quais são e os revisite. Eu não posso simplesmente dar sim porque sim, porque assim não é uma resposta. Não é uma resposta adequada, não é uma resposta que convence ninguém, né? Logo você estará vivendo de forma relapsa, né? Logo você estará perdendo qualidade de vida. Então, aqui que estamos, né? Tem uma citação interessantíssima que Frankl vai trazer de Max Scheler. Eu estou dando um salto aqui, tá? Eu estou saindo da página 229 e indo para 126. Né? Esses temas não estão integrados no mesmo capítulo, mas nos colocam diante de uma mesma questão, de uma mesma reflexão. Tá? Tem uma citação interessante que Frankl vai fazer de Max Scheler, na qual Scheler diz, né? O homem ou tem Deus ou tem ídolos. E aí Frankl continua. Basta-nos ampliar esse conceito para chegar à fórmula. 2 pontos. O homem tem uma crença ou tem uma superstição. Quanto menos se cogita do espírito, mais se fala de espíritos. Deixa eu explicar isso aqui. Para Frankl é o seguinte, olha, quanto menos claro eu tenho, quanto menos clareza eu tenho acerca da vida, na medida em que esses porquês, essas respostas vão ficando confusas, eu vou negociando com elas e deixando que questões outras, que são menores, que são levianas, entrem. Quanto mais eu abro para uma negociação e permito que questões outras entrem nessas discussões, mais eu vou me tornando supersticioso, mais eu vou acreditando em questões assim, que são questões ridículas no fim das contas. Frankl vai dar um exemplo interessante, né? Por exemplo, ele diz que, por exemplo, quando as pessoas estavam
nos campos de concentração, os prisioneiros nos campos de concentração, né? Quando eles, por exemplo, não recebiam, achei aqui o trecho, quando eles não recebiam informações acerca do que de fato estava acontecendo na guerra, no mundo, né, no fronte, quanto menos informações eles tinham, mais boatos se espalhavam. Quanto menos notícias, mais boatos haviam. Imagina. Quanto mais desorientados nós estamos, mais loucuras nós criamos. Se eu não tiver uma crença forte, eu vou me tornar um supersticioso. O homem, vai dizer Scheller, né? Ou tem Deus, ou ele começa a erguer ídolos, ou ele começa a viver de sandice, de besteiras, de loucuras. Não tem um outro caminho. E aí Frankl diz, né? Quanto menos a gente cogita sobre o espírito, sobre aquilo que nos move, sobre aquilo que nos anima, mais fantasmas, por assim dizer, nós criamos. Então, por que eu estou trazendo isso? Nós precisamos ter muito claro quais são os nossos sims. Precisamos lançar raízes, saber quais são as nossas crenças, aquilo que de fato eu creio, aquilo que eu professo, aquilo que eu amo, aquilo que me move, aquilo que me convoca. Eu preciso saber o nome. Eu preciso sondar essas realidades a ponto de entender o impacto que elas causam na minha alma, o que de fato isto é, o que este amor me leva a ser. Eu preciso conhecer esses porquês dos meus sims, pois se não os conheço e não os visito e os revisito diariamente, constantemente, eu começo a me tornar um idólatra, eu começo a erguer ídolos, eu começo a me tornar um homem supersticioso. Eu vou colocando coisas que não justificam os meus sims, que não dão presença, que não me dão presença de querer estar, de querer ser, de querer agir. Entende? Bom, senhoras e senhores, todos nós estamos aqui, fechando com essa citação uma vez mais de Frankl, lá na página 229, todos nós estamos aqui dizendo sim, isso é fato. Ninguém consegue viver uma vida se não estiver respondendo sim a ela. O que então importa, além de responder esse sim? Tem muito claro o motivo, ou os motivos, pelos quais eu digo estes sims, e visitá-los, revisitá-los diariamente. Diariamente. Não perder isso de vista, porque senão eu vou perdendo-me de vista, empobrecendo a minha vida e a minha existência. Tá bem? Bom, senhoras e senhores, 15 para 7, vamos começar aqui o nosso dia com muitos sims e cheio de boas respostas e motivos para estes sims. Obrigado pelo carinho, pela presença de todos vocês, sempre muito bom encontrá-los. Vou já postar essa live, depois escrevam lá nos comentários o que acharam e nos vemos na próxima terça-feira para o próximo programa Café com Frankl. Tá bem? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.